A paz do Senhor. Muito obrigado, pastora Jussara, sempre sendo uma bênção para a igreja. Deus te abençoe. Tudo bem, meus irmãos? Mês passado eu comecei falando sobre o primeiro dia da criação e eu queria dar continuidade hoje. E para quem perdeu o primeiro dia da criação, a pregação que eu fiz sobre o primeiro dia da criação, está lá no YouTube, graças a Deus, gravado. Porque hoje vai ser uma continuidade da pregação. E muito do que vai ser dito hoje, você tem que ter como base aquilo que foi dito anteriormente. Mas eu vou fazer uma pequena recapitulação para a gente não ficar tão perdidos. O bom da EBD é que a gente pode sair um pouco do leitinho espiritual e ir para um alimento mais sólido, mais voltado para cristãos que já estão firmados na palavra de Deus. E é isso que me faz agradecer por cada um que vocês estão aqui presentes, porque se vocês estão aqui presentes na escola bíblica dominical, é porque vocês querem saber mais de Deus, entender mais da palavra de Deus. Amém? Então eu peço aos irmãos que abram em Gênesis capítulo 1, versículo 6 até 8, que é o segundo dia da criação. Amém? Eu vou ler aqui na tela até o 8, tá, meu irmão? E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã, o dia segundo. Amém? Glória a Deus, vamos agradecer essa palavra. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deixou aqui. Eu te peço, meu Deus, que nesse momento eu esteja sendo ferramenta para o Espírito Santo, boca de Deus sobre esta terra. Que não venha de mim nada, meu Pai, mas que venha do Senhor a tua palavra para este povo, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, antes de falar sobre o segundo dia da criação, eu queria recapitular primeiro um pouco sobre o primeiro dia da criação, né? E o que aconteceu no primeiro dia da criação? Deus criou a terra, né? E na terra não tinha forma, era vazia, e trevas cobriam tudo, né? As águas cobriam o planeta, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E foi tarde de manhã, e viu Deus que a luz era boa, e Deus chamou a luz de dia, e a noite aí as trevas chamou de noite. Foi tarde de manhã, o dia primeiro. Vocês lembram que eu falei que a luz que Deus lançou sobre a terra nesse primeiro dia da criação, como uma interpretação espiritual, tratava-se mesmo da palavra dele, da luz que ele entregou sobre nós, e que eu trouxe a analogia sobre o primeiro dia da criação, sendo os primeiros 1000 anos sobre a face da terra, na terra, em que o homem se perdeu, o homem caiu no pecado e havia trevas, só que Deus tinha lançado 2 palavras sobre eles: a obediência e o domínio próprio. Então, um povo seguiu isso, o povo da descendência de Noé. E Deus viu que aquilo ali foi bom para aquele povo, né? Mas teve outra descendência, a descendência de Caim, que não teve esse proveito que foi a obedecer a palavra de Deus, né? Então, com base nesse entendimento, eu quero novamente trazer que nós temos que interpretar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Porque muitas vezes eu já vi pregadores falando sobre o primeiro dia da criação, tentando encaixar dinossauros, tentando encaixar os períodos super gigantes, né? Trilhões de anos, milhões de anos que ocorreram no passado, tentando encaixar sobre o primeiro dia da criação, a criação em geral.
Mas a palavra de Deus não fala isso para a gente. A palavra de Deus fala que nós temos que interpretar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Afinal de contas, nós sabemos que a palavra de Deus fala somente e honra e dá a glória somente para uma pessoa que passou por essa terra aqui. Quem é? Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus basicamente fala sobre Jesus Cristo em sua totalidade, em sua generalidade, inclusive no princípio, né? Naquele domingo também eu citei que desde o princípio Deus anuncia as suas coisas, foi isso que o profeta Isaías falou, e ele percebeu isso lendo a palavra de Deus. Ele viu que o que aconteceu naquele primeiro tempo do homem, Deus já tinha profetizado isso através da sua palavra. Então ele fala que desde o princípio Deus anuncia o futuro, anuncia o fim das coisas. E hoje eu vim trazer um estudo a respeito do segundo dia da criação, né? E olha só, dando base para isso que eu estou falando, que eu não posso falar só de mim mesmo, mas eu tenho que falar também embasado na palavra de Deus. Pedro fala: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais da profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E também o próprio Jesus Cristo, né, fala dele mesmo, com base na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 24, versículo 27. Quando ele vai ali em direção a Emaús e vê dois homens. Vocês conhecem essa palavra? Quando dois homens estavam a caminho de Emaús, um deles se chama Cleopas. Aí aparece Jesus Cristo e eles não reconhecem que é Jesus Cristo. Então, lá em Lucas capítulo 24, versículo 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Amém, meus irmãos? Vocês compreendem que o próprio Jesus Cristo explicou dele através da Bíblia? Ele ficou falando, desde Moisés até aquela época, ele foi explicando onde encontrava-se dele nas Escrituras Sagradas. Então, é este o modo de interpretação, a hermenêutica que temos que ter quando a gente vai estudar profecia, estudar a vontade de Deus para o seu povo. Nós sabemos que Jesus Cristo, sempre quando falava às multidões, ele falava com parábolas, não é isso? Parábolas. E a palavra de Deus fala que Deus é o mesmo desde o princípio. Se é o mesmo desde o princípio, ele também usou parábolas, analogias no passado para a gente entender, estudar para a gente entender, né? Nós temos que estudar, interpretar com base na palavra para a gente entender o que Deus tem preparado para a vida da gente. Isso aconteceu muito com os profetas, quando ele falava com Ezequiel, por exemplo, né? Faz o seguinte, coloca um tijolo, faz um montinho aqui e deita sobre isso daí. Aí ele falava que era Jerusalém sitiada e que isso aconteceria, para vocês verem que Deus é o mesmo no Velho Testamento e que Jesus era Deus, falava da mesma forma com que Deus falava, né? Igualmente, meus irmãos, tem a sua interpretação literal da palavra de Deus. Deus separou as águas. Deus separou as águas que estavam debaixo dos céus e acima dos céus. E nesse dia ele falou que era o dia segundo. Mas uma coisa bem interessante tem nesse segundo dia aí, que não tem nos outros dias, que é Deus falando que foi bom o que aconteceu. Se vocês lerem o versículo do versículo 6 até o 8, você vai ver que diferente dos outros dias, Deus não fala. E viu Deus que isso era bom, quando ele fez, né? Ele separou as águas e ficou por isso mesmo, e chamou aquele dia de segundo dia. No terceiro dia ele fala que o que ele fez foi bom. No quarto dia ele fala que o que ele fez foi bom. No quinto dia ele fala que o que ele fez foi bom. No sexto dia ele fala que o que ele fez foi bom. No sétimo dia ele fala que ele descansou e isso foi bom. Mas no segundo dia ele não fala que foi bom, né? Muito interessante, né? No primeiro dia ele falou também que a luz era boa, o conhecimento que ele tinha passado para a gente era bom. Mas no segundo dia, quando ele fez a divisão das águas ali, ele falou que... Ele não falou, na verdade, ele não falou que era bom.
Então, meus irmãos, esta interpretação literal limita-se a isso. Agora vamos tentar interpretar pela palavra o que Deus quer nos passar no segundo dia da criação. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui, sobre essa questão de interpretar a palavra. Nós sabemos que lá no começo, Deus, no primeiro dia da criação, conforme está escrito não precisa colocar não, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, 17, Gênesis 3, 6 e Gênesis 4, 7, Deus explica que devemos obedecer e devemos ter o domínio próprio. Ele fala nesses versículos aqui que nós não podíamos comer do fruto da árvore da vida, que nós deveríamos ter o domínio próprio. Quando ele fala para Caim, Caim, o seu desejo será contra ti, você tem que dominá-lo, amém? Então, essas coisas foi Deus falando para o homem entender que a obediência é importante. A obediência é importante. E isso aponta diretamente para Cristo Jesus, como eu tinha dito anteriormente, porque o próprio Cristo Jesus, ele veio falando que ele veio fazer a vontade de quem? Do Pai, Ele veio fazer a vontade do Pai, ensinando-nos a viver conforme ele vivia. E viver a vontade do Pai é obedecer os mandamentos dele, é viver no Espírito, Eu até falei sobre o mandamento não adulterarás. Vocês lembram que eu falei naquele domingo? Não adulterarás. Quando a gente adultera, é o quê? Quando a gente pratica o ato do adultério, não é isso? Só que Jesus Cristo vai e ensina a gente obedecer a palavra espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque provém do coração. Ainda que eu não adultere, mas se eu desejo outra mulher no meu coração e imagino coisas com ela, Jesus Cristo fala, você já adulterou, Então nós temos que começar com o nosso domínio lá no nosso interior, porque tudo provém do nosso coração, assim como está escrito lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, que diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É por isso, meus irmãos, porque é do coração da gente que começa toda a maldade. Ele fala isso daqui quando o homem, naquela ocasião em que os fariseus contestam os apóstolos de Jesus Cristo, que eles não lavavam as mãos, mas Deus sabia do coração deles, e sabia que o que eles estavam falando ali era só para trazer uma discórdia no meio daquele povo, Porque do coração da gente que procede todo mal. É aqui que a gente arquiteta a mentira, arquiteta o adultério, arquiteta o homicídio, o ódio. Vocês estão entendendo essa palavra? E isso está intimamente ligado ao segundo dia da criação. Está intimamente ligado ao segundo dia da criação. Por quê? Porque no segundo dia da criação foi feito o que Deus tem preparado para o homem. Ele mostrou o que vai acontecer lá atrás para a gente, Eu disse que no domingo passado sobre águas. Águas, conforme o que a gente consegue entender da palavra de Deus, se você for passar pela Bíblia, você vai ver que águas trata-se de uma maneira de comportamento, de conhecimento que Deus e os homens têm. Naquele princípio onde havia trevas sobre a face das águas, Deus estava vendo que o homem vivia em trevas absolutas, ou seja, vivia conforme a sua vontade. E ele lançou a sua luz. E viu Deus que a luz era boa, E também corroborando com isso, lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fala, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Falando o quê? Que qualquer que beber da água do poço de Jacó voltará a ter sede. Aí até eu citei o que Jacó fez. Por que vai ter sede? Porque é um conhecimento que não gera vida, é um conhecimento que não veio de Deus. E aí ele vai e completa no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede,
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Então, meus irmãos, eu quero que vocês se conscientizem conforme o que eu estou falando a respeito de água. Água aqui, água é um conhecimento de Deus e um conhecimento dos homens. O conhecimento dos homens é um conhecimento que gera pecado, que gera morte, que gera destruição, um conhecimento de trevas. E água de Deus é uma água que gera para a vida eterna, é um conhecimento bom, um conhecimento de luz. E foi isso que Deus fez separação no segundo dia da criação. Ele separou todo o conhecimento de trevas do conhecimento de luz. Ele colocou o conhecimento de trevas abaixo dos céus e o conhecimento de luz acima dos céus. E esse conhecimento de luz acima dos céus foi separado pelo que ele chamou de céu. O reino de Deus é onde fica o céu, não é? O céu não é o reino de Deus? Então, trazendo isso, a nossa história, a história da humanidade que a Bíblia ensina, o que aconteceu no segundo milênio depois da criação? No primeiro milênio a gente viu que Deus separou um povo que obedecia a Ele, a descendência de Sete, né? Adão, Sete, até chegar em Noé. E também tinha a geração de Caim, que era uma geração que fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí veio o segundo milênio. O que aconteceu no segundo milênio? Quando Noé já estava adulto, já tinha filhos. Aconteceu o dilúvio. Não foi isso que aconteceu com Noé? Não aconteceu com Noé o dilúvio? E o que aconteceu com o povo que não era da descendência de Sete? Aquele povo ficou debaixo da água. Ou seja, aquele povo que tinha conhecimentos pecaminosos, que praticava o pecado, foram cobertos por esta água. Cobertos por essa água e se afogaram, morreram. Então Deus separou. E aquele povo que era da descendência de Noé, Deus botou dentro de uma arca e eles ficaram acima das águas. Eu vou ler o trecho aqui do arrependimento do Senhor sobre aqueles filhos que habitavam naquela época sobre a face da terra. Gênesis 6, versículo 4 a 8. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha só, meus irmãos, que interessante. Você pode ver aqui que naquele tempo existiam os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus é aqueles que seguem a descendência de Adão, né? Filho de Deus. Adão, filho de Deus. Adão, Sete, Enos, até chegar a Noé. E os filhos dos homens, que veio de Caim, pela desobediência, se apartou dos seus pais. Caim, até a sua geração. Eu esqueci, Lameque, eu acho que o último filho de Caim, que morreu no dilúvio. Aí você vê, né, que houve uma junção desse povo, os filhos de Deus e os filhos dos homens, que aconteceu o quê? Ocorreram gigantes sobre a terra. Esses gigantes eram os homens de fama, assim como a gente vê aí no versículo 4, homens de fama. Os gigantes sobre a terra eram famosos. Hoje a gente consegue perceber esses famosos sobre a terra, pessoas que são crentes, mas que se misturam com as coisas mundanas para se fazerem grandes, para adquirirem fama perante o mundo, para adquirirem mais pessoas para dentro da igreja, fora da palavra de Deus. Meus irmãos, não é só um não, é vários. Recentemente até eu citei na EBD aqui o nome de um pastor que se corrompeu e deixou dentro da sua igreja acontecer coisas que não convêm à palavra de Deus.
E o pastor Paulo citou outro, bem aqui na Samambaia, que também se corrompeu, foi desligado da convenção por causa do pecado dentro da igreja. Pecados que são abomináveis aos olhos do Senhor, conforme a gente lê, certo? Então, isso aconteceu também naquela época. Os filhos de Deus já estavam se misturando com os filhos dos homens. E estes homens originaram, os filhos desses homens já cresciam no pecado, já cresciam tendo o conhecimento errado a respeito do que era certo e o que era errado, atribuindo todo tipo de coisa a Deus, possivelmente. E aí, conforme o versículo 5 aí, diz que a imaginação e os pensamentos do coração do homem eram más continuamente. Continuamente eles pensavam besteiras. Continuamente eles não conseguiam viver conforme a palavra de Deus diz, obedecendo e segurando o desejo do coração, né? Segurando as vontades carnais. Mas era má continuamente. O que é continuamente? É constante, né? Todo dia você vê a malignidade no ser humano. E Deus não gostou daquilo. E isso está se repetindo novamente. A gente vê a mistura. A gente consegue ver a mistura do povo de Deus com a mistura do povo do mundo, né? Os filhos dos homens estão se misturando novamente com os filhos de Deus. E aí a coisa se mistura e Deus desagrada dessas condições. E aí vai haver novamente arrependimento do Senhor. Mas em um povo Deus vai achar graça, conforme ele viu graça em Noé. Tem, então, meus irmãos, conforme eu estou falando, uma semelhança. E isso tem uma ligação íntima com o fim dos tempos. O segundo dia da criação tem uma ligação íntima com o fim dos tempos. Porque assim, como a gente pode ver lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 até 42. Obrigado, minha irmã. Estava precisando, a boca já está seca. 37 a 42 está escrito: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Meus irmãos, Deus não disse que foi bom esse dia. Esse dia houve uma matança muito grande sobre a face da terra. Ora, da matança que houve, somente 8 pessoas ficaram dentro da arca, sem contar os animais. Mas 8 seres humanos ficaram dentro da arca. Seres humanos que acharam graça aos olhos do Senhor. Seres humanos que viviam conforme a palavra de Deus, de viver no Espírito, tendo conhecimento do bem e do mal e se poupando das coisas do mundo. Meus irmãos, se a gente parar, olhar para as coisas do mundo, vamos, com certeza, nos satisfazer nela, porque bebida é bom, prostituição é bom, lascívia é bom, pórfia é boa, tudo que é pecado é bom para a carne, a gente se sente bem pecando, mas o Espírito aos crentes constrange, o Espírito aos crentes converte a gente do pecado, da justiça e do juízo. É importante nós perseverarmos na vigilância que o Senhor Jesus Cristo nos instruiu. A vigilância de que nós sim, o mundo é bom, mas a gente tem que evitar o mundo. Eu já disse isso algumas vezes, que, olha só, a nossa vida é como se fosse, isso até cita num filme de Paulo, a nossa vida é como se fosse uma gota de água, perante a vida eterna que Deus tem para a gente, que é o oceano. O que é uma gota de água perante o oceano? Então, o sacrifício da gota de água ao reino, a Cristo Jesus, te contemplará com uma vida eterna, uma vida cheia de paz, longanimidade, benignidade, benevolência, mansidão, todas as bênçãos que Deus tem para o povo dele.
Então vamos sacrificar sim a nossa vida, porque o próprio apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o quê? Cristo vive em mim por quê? Porque Cristo se sacrificou em prol da igreja. Assim também nós temos que pegar a nossa cruz e nos sacrificar em prol da igreja. Temos as nossas vaidades, temos os nossos desejos, mas antes de tudo isso, nós temos que colocar o Senhor Jesus Cristo acima das nossas vontades e dos nossos desejos. Deus não se alegrou desse dia porque houve morte. Deus teve que sacrificar a raça humana, porque a raça humana estava pecadora a tal ponto que já não tinha mais salvação. E assim também acontecerá, porque o próprio profeta Amós, no capítulo 5, versículo 18 a 20, diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e se encontrasse com o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, a escuridão, sem que haja resplendor? Isso, o profeta Amós estava falando a respeito do povo de Israel, que estava vivendo em trevas, estava vivendo em pecado. E ele já tinha apontado: vocês que vivem em trevas, vocês que vivem em pecado, vocês que não obedecem a Deus, e vocês que deixam a sua carne tomar conta da sua vida, o dia do Senhor será trevas e não vai ser luz para vocês. Vai haver destruição e vai haver morte. Assim também vai acontecer em breve, porque o próprio Jesus Cristo disse: em breve eu voltarei, né? Em breve o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Nós não sabemos o dia, a hora. Talvez todos nós aqui já possamos estar mortos quando Jesus Cristo voltar, mas o importante é, no dia que você morrer, ou no dia que Ele voltar, Ele encontre a gente com o coração limpo. Com o coração limpo. Não é a sua imagem, não é a sua cara que deve estar limpa, não é a sua imagem que você mostra para as pessoas, mas o seu coração que você mostra para Deus. Amém? Deus amou quem estava dentro da arca. Quem estava dentro da arca naquele tempo? Noé e sua família, os 7, né? Os 7 fora Noé. Noé, Sem, Cã, Jafé e suas mulheres. Todos eles saíram da arca vivos em um novo mundo com todos os bichos, né? Restituído, o mundo restituído, depois daquelas trevas que houveram sobre a face da terra. Vai acontecer de novo, meus irmãos, só que não com água dessa vez, mas com destruição e com fogo. E Deus vai glorificar todos aqueles que estão dentro da arca chamada Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Nós somos este corpo, e nós que estamos dentro do corpo devemos zelar por este corpo. Evitem o pecado a todo custo. Pode doer? Pode sangrar de dor no seu corpo, porque o corpo clama pelo pecado. O corpo clama pelo pecado, dependendo do vício que você tem. O corpo vai clamar sempre pelo pecado. Pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser prostituição, pode ser porfia, más conversações. Todas essas coisas levam a gente para fora da arca. Mas se você está em Cristo Jesus e permanecer na palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele há de salvar você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Que Deus abençoe. Amém? Vocês gostaram? Esse é o segundo dia da criação. A outra oportunidade eu prego sobre o terceiro dia da criação. Amém? Passar a palavra agora para a pastora Jussara, dar a bênção apostólica.